vê com orgulho até todo esse processo, né? De reviver memórias e a gente pode conversar sobre isso no trabalho, né? De que daqui para frente talvez surjam novos fenômenos, novas gerações que vão trazer uma nova identidade para o Carlos Gomes. O que a gente já detecta, assim, hoje a gente mexe com a memória e com o emocional afetivo de uma antiga geração, quer dizer, pessoas mais velhas que eu, que quando entram aqui às vezes até choram, porque, nossa, foi aqui que eu conheci a minha esposa, as pessoas contam coisas. A minha geração, que foi uma geração de retomada, assim, esse espaço é público, ele é um cinema, ele é cultural, ele tem que ser da cidade, né? E a nova geração, que são as crianças que frequentam aqui. Então, quando você fala de memória, a gente tem muita memória de lembrança e a gente tem certeza que a gente está criando novas memórias para quem está chegando agora. É um espaço que vai fazer com que as pessoas possam encher sua bagagem com novas lembranças futuramente. Falar, lembra quando o Carlos Gomes reabriu, né? Que não foi fácil quando a gente chega em 2017 e está tudo fechado, cheio de tapume, as coisas correndo o risco de as paredes, elas estavam escoradas com vigas de aço, porque as paredes laterais são originais, elas poderiam cair. A gente poderia ter perdido de verdade. Então, uma batalha junto ao prefeito, vamos reformar, vamos devolver, não, porque precisa, a população. A gente teve várias manifestações de um grupo chamado SOS Carlos Gomes, em que muitos artistas se reuniam na porta, no calçadão do Carlos Gomes, com atividades artísticas, culturais, feiras de livro, né, muita militância para que esse espaço cultural voltasse a ter vida, abrir as portas. E aí quando a gente chega, né, eu e a secretária Simone, a gente fala assim, quer saber? Vamos fazer. E aí é convencer o prefeito, vamos lá, prefeito, vamos fazer. Ele, ai meu Deus, vamos fazer, vai gastar. Não, vou fazer, vai ser bom. E o resultado é esse, todo mundo ficou feliz mesmo com a volta do espaço. Fazer com que ele voltasse a ter a sua função social. Função social, como um prédio desse tamanho e também a importância histórica, né, que eu acho que ele representa. Como agora eles vão também tentar buscar criar uma nova história para ele. E também a revitalização está em andamento do Conchita também. Do Conchita, o Conchita de Moraes também é o único teatro que a gente tem no 2º subdistrito, na área de Santa Terezinha, que há mais de 30 anos não tinha uma reforma significativa, teve umas paliativas de troca de parte elétrica, enfim. E ele hoje está em obras de verdade, a gente está redescobrindo portas, redescobrindo escadas que foram escondidas atrás durante as mudanças e que, na promessa, vai ser devolvido em outubro. Mas aí eu não cuido de obras, eu só cuido da cultura. Agora já vai pra câmera, inclusive, pra gravar. Veja, eu não sou de obras, né? Mas assim, agora, existe uma perspectiva de entrega do Conchita de Moraes para outubro. Mas veja só, a gente tá ouvindo aí bastante... Olha o grupo que vai se apresentar às 15 horas. Ah, que legal. Dança de rua. Agora, queria também um relato de memórias, porque assim, você vê, apesar de eu ter total orgulho e confiança de minha mãe é incrível, e a sociedade civil, as memórias que existem na cabeça de uma artista que hoje não está na gestão da cultura, quais são as impressões, mas conta um pouco pra gente das memórias que você tem com esse espaço. Tudo que a Zé falou dessas memórias são muito significativas para toda a cidade, principalmente para o pessoal da cultura. Eu não sou de Santo André, eu sou de Belém do Pará, mas quando eu cheguei aqui, que eu vim fazer escola de teatro aqui, eu conheci esse Carlos Gomes que ela fala, que era um Carlos Gomes que precisava urgentemente de ser retomado, para que essa memória não se perdesse. Nesse antigo Teatro Carlos Gomes, a sua mãe fez o Alienista, que ela falou. O Alienista é antes do Paranapiacaba? E depois veio o Paranapiacaba, de onde se avista o mar, que
também foi uma peça maravilhosa. Eram artistas de Paranapiacaba? Não necessariamente. Não, era o Da cidade. Esdras, Marcelo Giannini, Então era o pessoal... Carlos Eduardo e Alessandra Brantes. Não acredito. Essa turma... E foi nesse momento, porque quando ela fazia o Alienista aqui, eu ainda não era da Escola Livre de Teatro, mas eu vim ver, porque eu já me interessava pelas coisas que aconteciam na cidade. Depois que veio o Paranapiacaba para cá, que aí eu vim conhecer assim, a história do teatro, como é que ele estava, toda a história dele, da construção. Mas você dele. já se inteirava pela vida teatral? Já. Ou foi o Carlos Gomes que despertou esse interesse? Não, me despertou para fazer escola. É? Para fazer escola de teatro. Aí eu fui me Legal. inscrever. Quando ela fala que ela é a turma 0, ela é a turma 0 mesmo, mas na cabeça da gestão é a turma 1. E aí eu venho com a turma 2 e depois tem a turma 3. Quando essas 3 turmas se encontram na escola de teatro, que é o Conchita, que está sendo reformado, essas 3 turmas, elas começam a trocar muitas informações entre os alunos e acaba um aluno de uma turma se juntar com outro para fazer um outro espetáculo, né? Então eu saio da minha turma, depois assim, de formada, eu me junto com outras pessoas para fazer outro espetáculo, de outra turma. E aí foi tendo essa função assim de mesclar essas informações que a gente tinha. A juventude da cultura de Santo André. Porque a escola de teatro, ela enchia a gente de informação, mas também de curiosidade, de querer fazer. E a gente estava muito a fim de montar espetáculo, de fazer. Aí veio a espinha de peixe em cima disso. Aí vem eu e o Rui, que a gente se encontra na fila do banco e começa a falar de uma peça que a gente queria montar. Mas o Rui também é de escola livre de teatro? É. Da sua turma? Não. O Rui, na verdade, o Rui foi aluno, só que ele era aluno assim, não de formação, mas ele era de oficinas. Aí dramaturgia ele fazia, circo, ele se colocava no circo. Então, ele não foi um aluno assim que ele ia todo dia para a escola como ela ia, como eu ia. E aí foi assim, mas é isso, gente. E da revitalização? Conta um pouquinho assim sobre o que você achou em relação ao que você dessa revitalização. via do Carlos Gomes e como ele está agora. Quando ela fala desse processo de ter esse movimento do SOS Carlos Gomes, né, Zé? Sim. Eu não cheguei a fazer parte desse movimento, mas eu acompanhei muito todo esse trabalho, esse processo de vir para cá, de fazer as reivindicações, até chegar esse momento da secretaria, né, sob o comando da Simone e da Zé, junto com a Prefeitura de Santo André, ter esse olhar para esse espaço tão importante, porque ele é uma referência muito importante para a cidade. Não tem assim, tem pessoas que eu conheço fora da cidade, São Paulo, do interior, que me perguntam, tem um teatro lá que chama Cine Teatro Carlos Gomes e pede para a gente contar a história. Eu sei desse momento, dessa parte do teatro de 90 para cá, foi quando eu vim morar para Santo André, de 90 para cá. Esse antes do Carlos Gomes eu conheço. Você já pegou o Carlos Gomes pegando fogo, ocupado por... Exatamente. Eu também, artista e antes, rebelde. Exatamente. Legal, Lelé. Isso. E mãe, pra gente concluir também, já que é quase que um trabalho jornalístico, se você contasse assim, o que talvez mudou, o que da memória talvez pessoas podem ter criticado, ou vocês mesmos talvez perceberam que pode ter perdido um pouco do que existia ou do que o pessoal... Não, acho que a gente não perde nada pensando que o próprio equipamento, o próprio edifício foi perdido, né? O que a gente recebe de crítica, o que a gente ouve em algum comentário, em rede social, coisa assim, poxa, não tem palco mais. Poxa, mas tinha que voltar a ser um cinema, né? Santo André, esse local, ele não atende mais como uma sala de cinema. Não adianta a gente hoje tentar resgatar, é a mesma coisa. Eu não poderia colocar uma fachada para o Cine Teatro de Variedades Carlos Gomes, que esse é o nome dele original, né? Hoje ele é chamado Cine Teatro de Variedades Carlos Gomes. Por quê? Porque seria uma réplica, uma mentira, finge que ele era assim, e não, ele era o que ele foi. Hoje, o mundo girou,
as pessoas procuram outras coisas, né? Mas existe uma crítica daqueles saudosistas de verdade que sentem falta de palco, mas a gente resolve isso com praticáveis. Sim. Né? A gente, mas tinha que ser um cinema. Sim, a gente vai colocar aqui filmes alternativos. Se você quiser ver filme de circuito, vai pro shopping. Isso aqui não é um lugar para qualquer um. São pessoas que estão procurando coisas diferentes, pessoas que buscam atividades culturais que sejam relevantes e que mudem talvez a vida deles. Como a Arlete disse, ela assistiu o meu espetáculo aqui e isso fez com que ela, que já tinha interesse em se vincular à arte, falar, não, eu vou me matricular nessa escola porque ela é legal. Vocês ocuparam com tentando tirar a iniciativa privada, não adianta fazer isso de novo, Exatamente, nós existimos, né? Uma escola no 2º subdistrito que, ao longo dos poucos anos, né, em poucos anos, em 5 anos, era conhecido nacionalmente e internacionalmente. Porque o nosso trabalho partiu de uma ocupação em que a gente achava que um espaço público como esse, de arte, de cultura, tinha que voltar a ser do povo. E é por isso que hoje a gente pensa nesse projeto como uma área de livre circulação. Você vê, a gente está num calçadão popular. É para qualquer pessoa entrar, é para qualquer pessoa participar. Aqui a gente tem orquestra sinfônica. Por quê? Todo mundo acha que uma orquestra sinfônica é para elite. E não é. Todo mundo tem direito a assistir tudo que se produz na cidade. É aberto aos artistas da cidade. Às vezes a gente tem ocupação de artista de rua aqui, que passa chapéu. Claro que pode ficar aqui. Posso usar? Claro que pode. É aberto, pronto, entra. Né? Essa, na verdade, é o planejamento que a gente tem para esse espaço. Mas críticas sempre vão existir. Nunca nada tá bom para todo mundo. Eu sempre digo, né? A gente que lida com arte, que está muito na vitrine, tudo que se produz, sempre tem alguém para reclamar. É que nem o almoço da mãe de domingo, né? Mãe, o que tem de almoço? Tem macarrão e frango assado. Mas não tem lasanha? Pô, mas já tem macarrão e frango, quer mais. Sempre as pessoas vão querer mais. Mas isso não nos freia. Eu acho que essa ansiedade do pessoal querer mais, que fique melhor, é o que nos motiva a continuar trabalhando e criando e dialogando. E eu estou falando aqui muito, mas tudo que eu falo é porque eu tenho uma boa escuta. Eu sei ouvir o que as pessoas falam. Tem coisas que são muito criteriosas, tem coisas que são necessárias, que devem ser feitas, mas que não agora, não desse jeito. Porque nada no poder público é fácil. Tudo é muito devagar, tudo é muito moroso, não deveria ser assim, mas é assim que a máquina funciona, né? Mas a gente está satisfeita porque fizemos, né? Aí, 2024, vote Azer Diniz. Não, eu quero uma casinha feita à mão para plantar abacaxi e banana. Muito bom, mãe.